Mestre Jesus, que nesse momento o seu pensamento, a sua imagem permeie os nossos pensamentos. Que nós te vejamos na nossa mente, Jesus. Te vejamos caminhando pelos campos, pregando com os apóstolos, auxiliando tantas pessoas, tantos espíritos necessitados, doentes, caídos, e que esta energia que você irradiou em torno de você atinja todos nós, que nós nos sintamos alimentados, nos sintamos protegidos pelo seu amor, pela sua dedicação. O seu trabalho se manifesta na nossa casa através dos amigos espirituais que cuidam dela e que cuidam de cada um de nós. Que nós saibamos aproveitar esta companhia que você disponibilizou para nós, Pai, para o nosso crescimento. Que nós tenhamos uma noite de profundas reflexões e que auxilie nas nossas dificuldades. Que assim seja. Do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, os infortúnios ocultos, o item 4. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vêem impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário temperado de doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhados, e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua espera um veículo, verdadeiro armazém de tudo o que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visitação, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que essa roupa tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que ela se faz acompanhar de sua filha? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, visto que nada as tem de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-lo a outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade e tu quem levaria
o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita, que importa. Em seu meio é a mulher de sociedade, porque sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação, senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas, que lhe proporcionava a ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bendizê-la. Silêncio, ela disse, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão dos infortúnios ocultos, não é? Porque muitas vezes a dureza dos nossos corações só é rompida quando acontecem as grandes calamidades, né? Os grandes desastres, os momentos onde é algo que é praticamente impossível não se ver e a gente acaba sendo chamado a atenção para ver. E ela traz aqui para nós um grande exemplo de como nossas mentes devem ser conduzidas no sentido de buscar aqueles que necessitam. E logo no trecho, no início do trecho que a gente leu do Evangelho, ela destaca para nós a questão da verdadeira generosidade. Quem é verdadeiramente generoso sabe ter a percepção daquele que necessita de uma assistência e principalmente sabe dar assistência. Não basta a gente saber que o outro necessite de auxílio, porque todos nós nesse mundo necessitamos de algum tipo de auxílio. Aqui está sendo feita uma referência à assistência material, obviamente, mas a gente vê que mesmo nisso que é trazido para a gente refletir, existe também a assistência moral, a assistência ao lado espiritual, porque ela vai e cuida da parte material, cuidando da família, da mãe, das crianças, mas ela se preocupa com algo além, que é o estado mental que se encontra o chefe da família. E para nós isso é um aprendizado de sensibilização, porque muitas vezes a gente quer ajudar uns aos outros, mas a gente quer ajudar no âmbito do nosso entendimento mental, no âmbito do alcance das nossas mentes. E a gente quer dar ao outro, às vezes, aquilo que ele não está necessitando. Então a gente quer empurrar para o outro uma caridade que, na verdade, não é uma caridade verdadeira. A gente quer ser generoso, mas a gente quer fazer generosidade da forma que me convém e não muitas vezes da forma que o outro necessita. Porque às vezes a gente quer dar um prato de comida e a gente sequer indaga para o outro se ele gosta daquela comida que a gente quer dar para ele. Porque para quem está pedindo comida, qualquer comida serve. E isso é um erro da nossa parte, pensar dessa forma.
porque às vezes a gente não atinge o outro por causa dessa nossa prepotência, por causa desse modo operando da nossa mente, onde a gente determina o que é que o outro necessita. E isso estende a caridade para não somente aqueles que estão paupérrimos ou necessitados material ou espiritualmente, mas também para os laços de convivência, os laços de relacionamento que nós temos uns com os outros, aonde a gente aprende verdadeiramente a ser generoso em qualquer situação que seja. E isso é uma grande evolução para nós, porque a gente sai dos primórdios, onde a gente não fazia absolutamente nada uns pelos outros, para a possibilidade de refinar aquilo que a gente está fazendo uns para os outros. E esse refinamento é um aprimoramento do senso moral. E esse refinamento, ele faz com que a gente se aproxime mais uns dos outros, porque a gente consegue ir no cerne da necessidade de cada criatura e não somente fazer, porque fazer qualquer um de nós pode fazer, mas levar às vezes ao outro aquilo que é a maior necessidade da criatura, isso está reservado para aqueles que realmente conseguem sentir a necessidade do outro. E às vezes a gente pode achar que a pessoa está necessitando de um prato de comida, mas às vezes naquela hora o que ela está precisando é de uma palavra reconfortante. No evangelho que a gente fez ontem, a gente vê como às vezes a gente pode querer ajudar alguém e acaba às vezes causando uma ofensa para o outro, porque a gente quer empurrar a forma, e às vezes mesmo que essa forma esteja elaborada, ela não está às vezes elaborada de acordo com o que aquela criatura necessita. Então a gente elabora mentalmente uma ideia e envia para o outro, mas a gente não tem a preocupação de olhar se existe um acoplamento da minha ideia à necessidade do outro, à mente do outro. Por isso que às vezes a gente realiza a assistência e sequer, porque às vezes a gente faz para ter um obrigado, mas às vezes a gratidão ela vem de um formato tão diferenciado que a gente sente essa gratidão percorrer e essa gratidão fazer com que a gente se transforme, a gente modifique como espírito, porque quando a gente faz algo que realmente traz um significado para o outro, a expressão de gratidão dele é vibracional, não é por palavras, não é às vezes por gestos, mas é algo que a gente precisa ter muita sensibilidade até para captar, Então eu vejo que é um processo evolutivo nosso, e como a filha da senhora, a gente tem que passar por várias etapas para aprimorar aquilo que a gente vai dar para o outro. O Pai concede para nós os insumos para que a gente produza algo uns para os outros. Ele não vai entregar tudo pronto para nós. E eu vejo nesse comportamento dessa senhora exatamente isso. Os insumos são dados, mas a mão de obra é da moça, é da menina.
E a gente tem que desenvolver isso na nossa intimidade, e a doutrina espírita, ela permite que nós sejamos criaturas cada vez mais sensibilizadas por esses estímulos, pelas situações da vida que trazem para nós um grande exemplo, né? Um exemplo de que é possível a gente percorrer essa estrada auxiliando uns aos outros, e é um processo tão simples, né? Porque a gente já leu não sei quantas mil vezes esse trecho do Evangelho, mas com certeza já foram muitas, e a gente vê dois pontos focais que eu acredito que chamam bastante atenção, para mim pelo menos, né? E é isso que eu estou querendo compartilhar com todos, essa assistência material e a assistência espiritual. E isso é uma grande modificação, né? É um movimento que faz a gente ampliar a nossa visão, porque muitas vezes até então a gente olha para as situações do mundo e fica ainda muito preso na assistência material. Inclusive é uma das características, né, que o espírita é conhecida por fazer caridade material. Mas acho que ampliar isso é um grande papel da nova era, porque a gente ir de encontro com essa nossa transformação e com tudo que a gente tem condição como espírito de já fazer, vai obviamente colocar todos nós num outro patamar, num patamar onde a gente caminha para desenvolver uma virtude que às vezes a gente tem tanta dificuldade em realizar. Por quê? Porque a gente se prende a certas movimentações mentais, e preso a essas movimentações mentais a gente não expande, né, o nosso leque de atuação. Então aqui é um grande convite no Evangelho de hoje para a gente não esperar o pedido, mas para a gente começar a ir de encontro àqueles que necessitam, e muitas vezes forçando até o nosso olhar, porque essa capacidade vem do trabalho nosso, né? O nosso trabalho de buscar vai fazer com que a gente encontre, e aí com certeza, quantos mais a gente encontre, mais a gente passa a ter visão das necessidades, e aí a gente começa a se acostumar com essas emanações e começa a captar. É assim que a gente tem que compreender que funciona. A gente tem que ter um conhecimento para poder reconhecer. Se a gente não tiver um conhecimento que seja de uma situação, a gente não vai se sensibilizar. Então é importante que a gente treine a nossa mente, a gente às vezes faça esse esforço grande, mas que vai conduzir todos nós a um estado de sensibilidade que muitas vezes a gente não faz ideia o quanto é possível a gente realizar.